querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais ainda de pós-jogo de São Paulo e Palmeiras, o que esperar do São Paulo para quinta-feira contra o Curitiba, Felipe Alves fala, e quem não fica no tricolor. Isso, análise, opinião e muito mais. Vamos embora pro vídeo. Acho que hoje o torcedor do São Paulo deveria ter orgulho do que o São Paulo fez em campo, né? Com 10 e depois com 9, segurou o Palmeiras. No começo do jogo teve duas transições, que o Abel falou sobre isso na coletiva, que o Palmeiras demorou para perceber que o Patrick vinha para as costas dos volantes, ele e o Luciano, e quando o São Paulo passou duas vezes ali, até os primeiros 20 minutos, teve duas chances, né? Que o Reinaldo realmente, né? Eu entendo vocês, o Reinaldo realmente tem muita dificuldade com a bola, né? Ficou claro isso ontem. Então, acho que os companheiros disseram, não dá para dissociar uma coisa da outra, são dois times jogando, então acho que tem as duas situações. Se você me dissesse qual o peso maior, incompetência do Palmeiras ou competência do São Paulo, o resultado final, acho que competência do São Paulo em se defender, mesmo que tenha tido um pênalti desperdiçado pelo Palmeiras, o Palmeiras teve a bola do jogo, assim como tinha tido na ocasião, na disputa pela vaga na Copa do Brasil. Tirando assim, eu acho que pelo lado do Palmeiras, na escalação, a gente discutia aqui na sexta-feira se o Abel aprontaria alguma surpresa ou se ele viria com o time que vinha jogando com um substituto no lugar do Rony, ou seja, se ele mantivesse o Mike como ponta direita, como vinha jogando, e simplesmente trocasse o centroavante ou o jogador que faz essa função. Ao manter o time que vinha jogando, liderando e se encaixou desde a saída do Rafael Veiga machucado, eu acho que ele permitiu ao São Paulo montar uma estratégia para enfrentar esse tipo de time, né? E acho que o São Paulo montou a estratégia correta, para mim nem tão surpreendente, meio óbvia na minha visão. Essa é a grande discussão que a gente faz sobre o trabalho do Rogério e algumas circunstâncias quando ele enfrenta adversários fortes e tudo mais. O Abel, por sua vez, eu acho que quando ele vai depender, e isso a gente vem falando em todos os jogos desde que começou a temporada, quando ele vai depender do banco dele, ele vai ter problemas, porque o banco dele é muito aquém do time titular. Agora está surgindo um menino de 16 anos, mas o cara está começando a jogar, como o Massini falou, o Endrick passa já a ser uma opção para jogos que o Palmeiras não consegue resolver, né? Até curiosidade, antes de entrar um pouco na estratégia do São Paulo, o Endrick entra quando o São Paulo está com o time de Cuti em campo. Eram 6 jogadores de Cuti, né? Inclusive a dupla de zaga que jogou a Copa São Paulo, né? E o volante que jogou a Copa São Paulo. Então era Beraldo, Luizão e Pablo Maia. E o Endrick entra como se fosse um jogo. E aí, quando o jogo fica corrido, quando tem essa circunstância, os jovens vão ser requisitados por conta da questão física e tudo mais. E acho que o São Paulo foi bem com os jovens, claro que tendo como principal personagem o goleiro, que é um goleiro experiente. Foi bem o Felipe Alves. Mas na questão da estratégia para o jogo, o Miranda acabou substituído e eu apurei, né, o que tinha sido na questão da lesão do Miranda, né, o que tinha ocorrido, qual que era a possibilidade, né, pensando daqui até o final da temporada. E o que eu tive na apuração foi que ele teve uma lesão no colateral medial. E isso, a gente está falando de uma lesão que pode ter ali, para você se recuperar, um mês, um pouco mais de um mês. Ou seja, se tivermos esse prazo aí de 4 semanas aproximadamente, a gente vai ter um Miranda perdendo a temporada. Né? Não é porque eu sou fã de 3 zagueiros, que eu sou mesmo. Eu acho que 3 zagueiros para um time que tem muitos zagueiros e só tem laterais que sabem atacar, simplesmente só sabem atacar, são muito fracos no aspecto defensivo, deveria ser o esquema base do São Paulo para a temporada toda. Né? Então, talvez o lateral do São Paulo que saiba jogar na linha de 4, o único seja o Rafinha, né? Que não estava suspenso. E esse time, curiosamente, esse time surgiu num jogo aleatório, esse 3 zagueiros, 4 e 3 na frente, porque Patrick, Luciano e Caleri são jogadores específicos também, eles não são rápidos, eles não são exatamente habilidosos, mas eles são perigosos e sabem fazer gols. Eles são tanto quanto lentos. O único sistema viável para esse time do São Paulo, ou o único não, o melhor, para ter no mesmo time Caleri, Patrick e Luciano, é 3-4-3.
Esse time tinha jogado contra o Bragantino, tinha ido bem. O Bragantino, carne, como é que é? Carne assada, faca de puma, aquela coisa toda. Não serve. Jogou algumas outras vezes e não foi mal. É incrível que o Rogério não tenha colocado esse tipo de sistema, esse time, para jogar contra o Palmeiras no Paulista com uma vantagem de 2 gols na ida, para jogar contra o Del Valle, que joga com linha de 3. É incrível. É uma coisa assim... então não adianta... Chega a ser assustador. Chega a ser assustador. É tentar ir além do razoável, é ter que assinar, é ter que... cara, o assinar... Não tem uma assinatura melhor que a sua assinatura no troféu. E o luto do Rogério me impressiona, cara. Quer dizer, não me impressiona porque eu conheço o Rogério, mas o luto pós-perda do título, o time já saiu desse luto. Os jogadores, do Felipe Alves ao Beraldo, já saíram desse luto. Ganharam do América, perderam do Botafogo, é verdade, na última bola, pênalti, e empataram com o Palmeiras nessas circunstâncias que a gente determinou. O que eu disse o Coutinho, é plenamente viável o São Paulo buscar o último objetivo que resta para ele na temporada, ficar entre os 8, pela tabela que tem. Mas o treinador não saiu do luto ainda. Para ele, talvez não adiante, não seja uma coisa atrativa pela coletiva. Cara, depois do que aconteceu com o jogo, o torcedor de São Paulo tinha um alívio, um reconhecimento ao esforço do time, e o treinador continuava falando de corda e dizia que o ano que vem não vai ter que contratar, vai ter que usar a base, e não falava nada sobre G8 e tudo mais. Quinta-feira é decisão contra o Coritiba, dane-se. Não tinha isso. Então assim, e aí uma frase do Rogério que ficou solta é aquela que me pega, cara, para vários personagens no futebol, ele sobretudo, nessa circunstância. Vai ser a primeira vez que eu encerro um ano de trabalho como técnico sem troféu, sem conquistar. Aí eu falei pro Tironi, dane-se. Né? O futebol não é um jogo de conquistas pessoais, embora os técnicos tenham assinatura em tudo, e vários deles sejam vaidosos a ponto de falar, eu conquistei. O que importa é que o São Paulo não ganhou o título. Mas que o São Paulo ainda tem um objetivo que difere a temporada posterior, em que o Rogério, em tese, vai estar inserido. Terminar entre os 8 significa poder, talvez, jogar a fase de grupos da Libertadores, que muda a sua temporada, né? Para não falar só das mazelas do Rogério, que vai ter dificuldade, não vai ter zagueiro para escalar contra o Coritiba, etc. e tal, eu acho o Campeonato Brasileiro do São Paulo, comandado pelo Rogério Ceni, um Campeonato Brasileiro muito melhor que a pontuação determina. A gente vem falando isso também. Nós estamos falando também dos fracassos nos momentos decisivos, mas os pontos corridos do São Paulo, nível de jogo, atuação, envolvimento, não está para esses pontos que a gente tem aí. A gente já viu semana a semana. O São Paulo não jogou o Campeonato Brasileiro desastroso que a pontuação coloca. Não mesmo. Você conta nos dedos jogos desastrosos do São Paulo brasileiro. Você consegue contar exatamente, talvez mais atuações desastrosas em jogos decisivos de Copa do que foi o objeto do São Paulo, do que propriamente de Campeonato Brasileiro. Verdade. E a outra coisa que eu falo em relação ao Rogério, eu gosto disso, e isso eu acho que é um mérito que ele tem, ele não fala de arbitragem. E nós estamos aqui sem falar de arbitragem. Sim. Porque o técnico que, em tese, sofreu alguma coisa da arbitragem, porque teve expulsão, pênalti, 12 minutos, não sei o que lá, não falou um pio sobre a arbitragem. Isso é bom. Isso é bom pra gente, inclusive. Isso é bom pro jogo, né? Isso é bom pro jogo. Então, esse é uma coisa que eu reconheço por trás do discurso depressivo que se acentuou de uma forma capital pós-perda do título da Sul-Americana, essa questão de falar do jogo, do time, do adversário, e menos de arbitragem. Porque se for falar de arbitragem, todo jogo tem 1000 coisas pra gente falar de arbitragem, e ele não falou nenhuma palavra, ainda bem. Então, como é que tá a preparação, a confiança de vocês? Tem quinta-feira esse jogo atrasado contra o Coritiba, que é decisivo, tem que ganhar o jogo para continuar sonhando, quem sabe em terminar o ano com uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. Fala um pouquinho dessa atmosfera para essa semana pra gente, Felipe. É um jogo muito importante, né? A gente sabe que o nosso campeonato está sendo jogo após jogo, né? Não adianta a gente pensar no confronto direto que a gente tem com o Atlético Mineiro se a gente não fazer o nosso dever de casa quinta-feira, com todo respeito à equipe do Coritiba, mas a gente vai estar jogando em casa, diante do apoio do nosso torcedor. A gente tem que fazer esse fator prevalecer e, como eu falei, o ponto do empate contra o líder da competição, que era o Palmeiras, eu tenho certeza que esse ponto vai nos ajudar bastante no final da competição para que a gente possa alcançar esse nosso objetivo, que é essa vaga na Libertadores. Vocês vão falar do Dario Pereira / Ferrarese? Porque vocês falaram a semana toda que ele era um fenômeno que tinha que jogar e blá blá blá. Quem sabe dos jogadores é quem acompanha o dia a dia. Onde é que eu quero chegar? Contratou-se 7 caras. Mas será que essa turma que está aí realmente
vai entregar? Não estou nem falando do Ferrarese, que seria uma sacanagem crucificar o cara ontem, apesar da partida tenebrosa que ele fez. Mas aí você pega outros caras lá, o Colorado, pô, numa boa, é reforço. Os caras não jogou. Vamos lá. A pergunta é boa porque ela pode propiciar várias informações de bastidores. Primeiro, Dario Pereira foi o maior zagueiro, talvez o maior estrangeiro a jogar no futebol brasileiro. Ela tem a discussão, a Arrascaeta, mas Dario Pereira por longevidade talvez tenha sido. Demorou, o Massini falou, né? Chegou, foi campeão brasileiro como número 10, né? Nossa, demorou Ficou pra 3 caramba, anos lembra? sem jogar como titular. Em 1980, num improviso, foi para a zaga, nunca mais saiu, se transformou no melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Demorou uns 3 anos E pra jogar. inspirou o Corinthians a contratar o Taborda e o Palmeiras o gigante aragonês. Isso. Taborda. Então, Lembra? O Dario Pereira é aliás, o Dario Pereira, ele foi campeão em 3 gerações diferentes do São Paulo. Começou em 77, primeiro título brasileiro, campeão com a 10. Aí foi campeão com a turma Máquina, Tricolor, Serginho, Renato. Foi campeão com a turma do Cilinho depois, Careca, Silas, Miller e tal. Então o Dario Pereira é uma outra situação, é um jogador de outro patamar. O Ferrarese nitidamente não é o Mas Dario que Pereira. foi se adaptando também, Mas né? que foi se adaptando. Se fosse pra limar, já teria sido limado lá atrás. Não, e assim... O que era também um diferencial do São Paulo. Sim, o futebol hoje não permite mais isso. O futebol se joga mais campeonatos, menos intervalo, menos acompanhamento. O cara tá faltando leite que se tomava em Montevidéu. Não tem mais isso. O São Paulo tem, pegando o São Paulo como exemplo, está sendo citado, uma série de exemplos. Careca demorou, Raí demorou. E os caras, vamos combinar que Dario Pereira, Careca e Raí estão entre os maiores da história do São Paulo. A questão do Ferrarese, o Ferrarese é um bom jogador. O Ferrarese fez um clássico contra o Corinthians, ele foi o melhor em campo, ontem ele foi o pior. Agora é um zagueiro jovem. Nós não temos, diferentemente da época do Dario Pereira, acesso aos treinos para assistir, mas nós temos acesso aos jogos e a gente assiste todos os jogos aqui. Isso tem um porém. E a resposta do jogo é muito importante. A resposta do jogo ela é mais importante que a do treino, na minha visão. Ela envolve o ambiente, ela envolve a reação, ela envolve a diversidade, ela envolve o controle mental. Né? Então, leão de treino temos vários. Né? O que o Rogério diz... Aí também não se aplica ao Ferrarese? Sim. Com falta de controle mental. Teve isso, né? Exato. Foi o que explicou a saída dele, né? No jogo. Ele tinha reagido muito bem no clássico contra o Corinthians, só com a torcida do São Paulo, e reagiu muito mal só com a torcida do Palmeiras. Foi infantil, né? Completamente. Agora, a questão que a gente discute, que o Rogério fala, vocês não veem os treinos, eu escolho quem eu acho melhor. Os jogos mostraram que algumas insistências do Rogério não surtiram efeito. E as escolhas do Rogério para partidas decisivas se mostraram erradas. Ponto. Isso está lá, está lá. Nos jogos em que o time precisava, o time não rendeu, nem taticamente, nem mentalmente, nas finais. E a preferência por jogo... É compreensível que o Rogério insista mais nos jogadores que vieram de Cotia pela fácil adaptação, por conhecerem mais o ambiente, mas eles também não estão num estágio de formação completa. Já aconteceu com jogadores de Cotia o que aconteceu com o Ferrarese ontem, também. Expulsão. O Igor Gomes não era o alvo principal da torcida. Não foi expulso o Igor Gomes no primeiro tempo, de Goiânia, já com amarelo. Não foi expulso. O jogo é sagrado. E o elenco que o São Paulo formou para essa temporada teve jogadores com menos de 10 partidas. Então esses caras não foram testados, desculpa. E mais, para o Rogério tem a digital dele na indicação de todos esses jogadores a partir do meio do ano. Ele indicou o Colorado, ele indicou o Ferrarese, ele indicou o Galopo, ele avalizou, né? Então, tá na conta dele. Não é que chegou lá o lunático e começou a contratar um monte de jogador e se vira. Não foi assim. Definitivamente não foi assim, né? Fala aí, falar sobre Coutinho. o trabalho com a ideia de levar o Igor Gomes pro futebol europeu. Porto hoje parece como o principal candidato para contratar o São Paulo. Então vamos começar falando aí sobre o caso do Luizão, né? Lá há 2 anos atrás, o scout da base Tricolor falou que os jogadores que teriam futuro seriam Pedrinho, Pablo Maia, Peraldo, e o Luizão não estava nessa lista, então por isso fizeram uma renovação mais curta. E aí deu no que deu, né? Agora o jogador deve estar indo para o futebol inglês, mas precisamente para o West Ham. Não tem muito mais solução. O próprio Rogério Ceni também já colocou isso em entrevista coletiva pós-jogo contra o Palmeiras. É mais um vacilo da gestão de futebol do São Paulo Futebol Clube, né? Você lembra do recente aí, que foi o Marquinhos, por exemplo, que está no Arsenal. Então,
É o São Paulo aí buscando, né? Se preparando para que termine o Campeonato Brasileiro de maneira pelo menos honrosa, né? Eu concordo também com o Arnaldo que o desempenho do São Paulo é muito melhor do que a posição que ele se encontra, mas empatou demais, né? Empatou demais e aí não conseguiu chegar numa pontuação melhor. Ainda assim, se vencer o Curitiba, fica a 1 ponto do G8, então aí ainda fica na briga, mas para isso tem que vencer. Curitiba que está na zona de rebaixamento, quer dizer, deveria ser presa fácil. Mas a gente sabe que no São Paulo aí é tudo muito difícil, o time é muito instável. Mas vamos torcer. Vamos torcer nessa semana aí para que o São Paulo encoste ainda mais no G8. Porque em tese tem 2 jogos acessíveis, né? Que é Curitiba e Juventude para pontuar. Juventude é o último lugar. Então, vamos torcer para o São Paulo conseguir manter um mínimo de estabilidade para que possa aí entrar no G8, tentar se manter até o fim do campeonato. O campeonato que termina aí daqui a um mês aí, que tem Copa do Mundo antecipada. Então, é a hora do São Paulo aí tentar aí essa vaguinha para Libertadores. Ah, mas não tem time para ganhar, os outros são melhores, beleza. Mas isso muda totalmente o planejamento. E eu vou repetir novamente o que eu falei no vídeo de ontem. Acho que o Rogério Ceni também meio que desconversa e fala que não vai ter contratação, porque não adianta falar que vai ter agora, ou se desvalorizar o grupo, né? Valorizar os caras que tem, dar moral para os caras que tem, vão terminar o campeonato e sabendo em que torneio o São Paulo vai atuar, torçamos que seja a Libertadores ainda que o São Paulo vai ao mercado, isso eu não tenho dúvidas. Foi por muito menos esse ano. E com relação aos nomes de quem não fica, repare que todos os nomes são de Cotia, né? Igor Gomes não quer mesmo, e acho que nem a torcida também quer, então deve estar indo para o Porto. O Pablo Maia tem sondagens da Inglaterra, o Diego Costa, por mais que falem, ele também tem sondagens da Itália. Então, é o São Paulo, né? O São Paulo com os garotos de Cotia, que são sempre a salvação da lavoura na hora de vender jogador, na hora de ter aquele desafogo financeiro. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí da semana. Porque eu sempre falo, o São Paulo não para. Você acha que não tem notícia, mas tem notícia. E vamos acompanhar aí. Esperamos que o Rogério Ceni também dê uma animada. Agora já não adianta mais chorar pelo leite derramado. No jogo com 3 zagueiros, as 2 finais, tomou uma piaba. Espero agora que ele aprenda. Não é só questão de 3 zagueiros. Ele não tem laterais que saibam defender, né? E só para fechar aqui uma última opinião com relação ao Reinaldo. O Reinaldo está sendo envolvido aí numa especulação para ir pro Grêmio. Eu, na minha opinião, assim, acho que já deu. Acho que está na hora de dar uma renovada. Ainda mais pelo salário que ganha, né? 550 mil. Jesus, que salário é esse? Mas veremos aí qual vai ser a decisão do São Paulo. São Paulo tem toda a ver nas renovações, nas saídas com relação a se vai ou não jogar a Libertadores. Então vamos acompanhar aí. Agora aguardar notícias para o jogo de quinta-feira contra o Curitiba. E não tenha dúvida também que haverá muita especulação no mercado da bola. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, as notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.